Para quem não me conhece, a minha esposa já me apresentou. Meu nome é Gabriel Carvalho, mas todo mundo me conhece por Braga. Estou nessa igreja há muitos anos, pela graça de Deus. E fui incumbido de ministrar o coração de vocês essa noite pelo poder do Espírito. Amém? Eu gostaria de pedir apenas duas coisas para vocês. A primeira é que o estilo de pregação é expositivo. Então eu gostaria que você permanecesse do começo até o final com a sua Bíblia aberta. Amém? Alguém gosta de pregação expositiva ali. E a segunda coisa é que, por ser expositiva, nós vamos nos atentar a muitos detalhes. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Gostaria de pedir para vocês uns 30, 35 minutos da atenção de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Ou liguem as suas Bíblias também, né? Do jeito que as coisas estão hoje em dia. Ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Levanta a minha mão. Nós vamos ler hoje. Quem não está com Bíblia nem física, nem com celular, pode acompanhar pelo telão, dos dois lados. Vamos lá? A parábola do semeador. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia com ele. Assim, ensinavam-lhes muitas coisas por parábolas, e durante seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, sem a multidão, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhes fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra, e estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo pouca a duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza, outras ambições aparecem e sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor decidiu falar aos homens e por meio disso escrever um livro. Obrigado porque ela é a sua verdade revelada. Oramos, Jesus, para que tanto a minha vida quanto a dos meus irmãos, nós tenhamos, Jesus, a revelação do que o Senhor está querendo dizer aqui. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que o nosso coração seja alcançado, Jesus, pela sua espada. Que o Senhor revele Jesus nesse lugar e que o Espírito Santo com poder nos transforme, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito provavelmente vocês já leram essa parábola. Vocês conhecem essa história. Mas eu tenho certeza que o Senhor ele vai ministrar no nosso coração coisas diferentes aqui. É sempre importante, antes de interpretarmos um texto, nós lermos o seu contexto para entendermos o que ele está falando.
Então, antes de Marcos 4, a Marcos 3, 2 e 1. Em Marcos 3, nós percebemos algumas coisas interessantes que vão nos ajudar. Jesus, ele começou o seu ministério público. Ele passou 30 anos em anonimato, vocês sabem dessa história. E quando chegou a hora determinada pelo Senhor, ele começou o seu ministério. Foi batizado por João Batista, escolheu 12 homens, amém? Então Jesus, ele começou a curar doentes, a expulsar demônios, a curar enfermos e a pregar a doutrina do reino. Era muito interessante, porque Jesus, ele pregava nas sinagogas, e por ter uma ministração um tanto diferente para aquela época, para nós não é, mas para aquela época era, principalmente pelos fariseus, ele começou a receber muita e constante oposição dos fariseus. Outra coisa que acontecia antes dessa passagem de Marcos 4 é que Jesus, quando pregava nas sinagogas, a Bíblia fala que tinha tanta gente que ele não conseguia se mover em algumas situações. Imagina você estar pregando e vem um cara e te toca do nada, vem outro te toca, vem outro te puxa. Era impossível para Jesus ministrar na sinagoga. Então Jesus chama os seus discípulos do lado, do canto, e fala: olha, eu preciso de um barco à disposição nossa. Eu acredito que não era algo muito difícil, porque os apóstolos de Jesus, eles eram pescadores. Então Jesus pede um barco para eles, para que ele possa falar para mais gente em um lugar mais aberto. Após entender esse contexto, nós podemos interpretar o texto corretamente. Então nós percebemos que Jesus está à beira-mar, e uma grande multidão estava em volta para saber o que o mestre iria dizer. Então Jesus, ele começa contando a história de um homem que era um semeador. E a Bíblia nos informa que Jesus deu 4 situações diferentes. A primeira semente lançada pelo semeador caiu no solo à beira do caminho. E Jesus diz que a semente caiu na beira do caminho, veio as aves e a comeram. A segunda semente falada e mencionada por Jesus foi a que caiu num terreno rochoso. Então, por ter terra, ela nasceu, mas por ser raso, ela foi facilmente tragada, destruída pelo sol. O terceiro tipo de solo, que a terceira semente foi lançada, foi um terreno espinhoso, que crescendo foi morta e sufocada pelos espinhos. A quarta semente que Jesus planta no quarto solo é aquela que permanece, frutifica, nasce e dá 30, 60 e a 100 por 1. Só que quando nós lemos essa passagem, é importante que a gente entenda algumas coisas na interpretação. A primeira coisa, por mais que Jesus fosse o criador do mundo com Deus Pai e o Deus Espírito, ele não era agrônomo por profissão. Braga, por que você diz isso? Porque Jesus não estava ensinando o povo a plantar. Jesus não estava ensinando o povo a como aerar uma terra. Jesus estava ensinando um princípio sobrenatural com um exemplo natural. Se falar para muitos de nós aqui sobre plantação, muitos não vamos entender, porque hoje a gente vai no supermercado e compra a comida pronta. Nós não precisamos mais plantar nossa comida. Mas naquele tempo não, eles viviam do agro. O agro é tech, o agro era pop, o agro era tudo para eles naquela época. Eles viviam do agro. Então Jesus ensina por meio de uma parábola, fazendo uma referência. A segunda coisa que nós precisamos entender ao interpretar esse texto é que Jesus cita 3 coisas diferentes. A primeira, um semeador. Quem é o semeador aqui na mensagem? Jesus. Fale assim, Jesus. Só que não só Jesus. O semeador é Jesus e nós, quando nós pregamos a palavra do Evangelho. Todas as vezes que nós saímos para pregar, todas as vezes que nós ensinamos nossos amigos, nós estamos sendo semeadores na vida de outras pessoas, amém? Então nós percebemos que o semeador, ele pode mudar. Mas o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Se o semeador pode mudar, a semente ela nunca muda,
porque ela é a palavra do nosso Deus, boa, perfeita e agradável. Amém? E o Senhor ainda nos conta 4 tipos de solo. Só que, como já sabendo que Jesus não era agrônomo, ele não queria ensinar sobre plantação, nós precisamos entender uma coisa: Jesus não estava falando de plantação, ele estava falando de pessoas. Jesus estava falando de corações. Jesus estava falando de os tipos de pessoas que estavam naquela multidão. E eu posso falar o tipo de pessoa que está nesse lugar nesta noite. O título dessa mensagem é: quem é você na casa de Deus por um motivo? Quem eu sou na casa de Deus por um motivo? E o Senhor, Ele nos dá toda a propriedade para que a gente consiga entender quem nós somos na casa de Deus. Amém? E é interessante, quando nós paramos para analisar, nós percebemos que o semeador plantou em 4 lugares diferentes. Só que apenas um deu fruto. A gente pode ser tentado a pensar: então o problema está no semeador. Aí eu te pergunto: o problema está em Jesus? Eu tenho convicção que não. A gente pode pensar: então o problema está na semente. Outra vez eu te pergunto: a Bíblia, a palavra de Deus, tem problema? Não tem. Se não está nem no semeador, nem na semente, ela está em quem? Fala assim: em mim. Em mim. E no meu coração. No terreno do meu coração. Nós vamos entender um pouco. E por favor, eu peço que vocês mantenham sua Bíblia aberta. Nós vamos analisar cada solo, para que a gente possa no final dessa noite interpretar quem nós estamos sendo na casa de Deus, com muita humildade e com muita reverência. O primeiro tipo de solo, eu gosto de chamar de o solo incrédulo. Foi minha esposa que fez essa arte, gente. O primeiro tipo de solo é o solo incrédulo. Vamos ler novamente o versículo 3 de Marcos 4. Escutem, eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. O comentarista bíblico e pastor Warren Wiersbe diz o seguinte: à beira do caminho era uma estrada que cortava um campo e dividia os canteiros e o trânsito de pessoas e de animais. Aqui você pode ver o que Jesus estava se referindo à beira do caminho. Essa estrada, ela não era arada. Então quando a semente chegava nela, ela não crescia, porque o terreno era duro. Então eu te pergunto: o que o Senhor estava querendo dizer quando Ele disse que algumas pessoas são como um solo à beira do caminho? Jesus está falando que essas pessoas têm dureza de coração. O primeiro tipo de pessoa que pode ter e que tem na casa de Deus são as pessoas com um coração duro. A estrada não conseguia ter fruto porque ela era dura. E o Senhor faz referência a corações de homens que foram endurecidos por causa do seu pecado. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa com um coração endurecido é aquela que até vem para os cultos. Ela participa das células. Ela participa das orações, mas ela nunca teve um encontro com o Senhor. Ela nunca teve um encontro porque ela sabe que no dia em que ela entregar a vida para o Senhor, ela não vai ser mais a dona do próprio destino. E isso amedronta ela. Amém. Isso amedronta ela porque ela gosta da vida dela. Ela gosta de como ela vive. Ela gosta de vir para o culto e botar aquela legenda: o equilíbrio é tudo. Maldito o engano. Essa pessoa nunca conheceu o Senhor de verdade. E Braga, você está sendo muito duro. Não, Jesus está sendo. Eu acho interessante quando falam: Jesus não é mais um bebê. Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. E Ele quer uma noiva santa e limpa. Então o primeiro terreno que o Senhor fala, o primeiro coração, é essa pessoa endurecida, que vem para os cultos, participa das conferências, vem o Billy Graham pregar para ela e ela não está nem aí. Chega em casa, parece que não foi alterado em nada pelas escrituras. Chega em casa, não tem nenhum interesse por ler, quase falei em línguas, por ler a Bíblia, por orar.
jejuar. Aí eu peguei, né? Jejuar é complicado. Mas ela não tem, ela tem uma aversão a Deus. Eu acho muito interessante uma frase que o apóstolo Paulo fala, quando ele vai falar sobre nós. Ele fala que nós éramos inimigos de Deus. Quem é que era? Eu era, não sou mais. Essa pessoa é. Ela ainda é inimiga de Deus. Misericórdia. Mas o segundo solo que o Senhor fala, eu gosto de chamar de o emocionado. Por que, Braga, o emocionado? Vamos ler novamente. Versículos 5 e 6 de Marcos 4. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Secou-se. Então Jesus está falando aqui de um outro tipo de coração. Sabe uma coisa interessante? Olha o que Jesus fala. Ela recebe o evangelho com alegria. Que curioso, não? Deixa eu beber aqui uma água. Só que quando chega a parte hardcore do evangelho, aquela que você tem que negar a sua cruz, aquela que eu tenho que negar a minha cruz, a Bíblia fala que essa pessoa, ela sai. Mas não entra na minha cabeça, eu acho muito curioso, porque Jesus fala que ela recebe a mensagem do evangelho com alegria. Ela é uma emocionada, ela é superficial. Meus irmãos, sabe o que eu penso? Eu acho que esse tipo de pessoa é aquela que veio para a igreja achando que Jesus ia resolver todos os seus problemas. Esse é aquele tipo de pessoa que veio para a igreja porque quer carro, casa, casar, que quer fazer de Deus o garçom da sua vida, que tudo que pede vai receber. Jesus não estava falando isso. É aquele tipo de pessoa que ela quer ir para o evangelho porque ela acha que quando ela estiver aqui não vai ter mais nenhum problema na vida dela. Esse é um evangelho muito bom, e se fosse verdade eu também ia querer segui-lo. Mas esse nunca foi o evangelho de Jesus. Esse nunca foi o evangelho que Cristo pregou. Ela vem, então ela se alegra com o evangelho falso, um evangelho da prosperidade, que diz que se ela estiver ruim é porque ela está em pecado, que diz que se ela não estiver prosperando financeiramente é porque tem demônio. Meus irmãos, esse é um evangelho de Satanás. Sabe quem foi que disse para Jesus que ele teria tudo que ele quisesse? Satanás. Nunca foi Jesus. Crente sofre, vocês sabiam? Crente passa por dificuldade. Crente passa por crise também. Eu mesmo chego com o meu pastor, eu estou em crise. Então já não sou crente. Nós precisamos parar de ter essa mente cativa a uma teologia que não é bíblica, que diz que tudo que nós quisermos o Senhor é obrigado a nos dar. O que Jesus tinha para nos dar, Ele já nos deu, gente, que foi Jesus. E graças a Deus por isso. Se você quer ser rico, e eu oro por isso, estude e trabalhe. Amém? E ore também. Mas se riqueza fosse um determinante para a espiritualidade, Paulo não foi crente, os apóstolos não foram crentes, Jesus não foi crente. Então, essa pessoa ela é emocionada e ela não calculou o custo. Quem é que é de humanas? Quem é que é de exatas? Quem é que não é nada? Tem muita gente que levantou a mão, deve ser nada. Mas você sabia que para você seguir a Cristo, você precisa calcular um custo? Amém? Vamos aqui, gente. Você já ouviu falar no conceito de custo? No livro O Custo do Discipulado, o pastor Jonas Madureira diz o seguinte: quando falamos de custo, referimos-nos à capacidade de calcular perdas e calcular ganhos com vista a uma tomada de decisão. Nesse caso, calcular o custo é tomar consciência do que vamos perder e ganhar em determinada decisão. Traduzindo, o que vamos perder e ganhar quando entregarmos nossa vida para Jesus? Qual é o custo que você calculou? O que foi que
deixou? O que foi que eu deixei? Vamos ler Lucas 18, versículo 25. Depois volte para Marcos, por favor. Olha o que Lucas 18, versículo 25 diz. Perdi a referência, não é essa. Mas é quando Jesus fala que pessoas estavam querendo seguir Ele. E Jesus conta uma história dizendo o seguinte: certo homem foi construir um edifício. E ele não fez o cálculo para saber quanto gastaria. Amém? E no meio do caminho faltou material. Jesus está falando aqui de tipos de pessoas que não calcularam o custo de segui-lo. Querem viver a vida cristã tendo as mesmas obras. O emocionado, ele é aquele tipo de pessoa que vem sábado para o culto e se derrama na presença de Deus. No domingo ele vem e reconhece que vai deixar que Deus o guie, mas com a mesma velocidade que ele aceita Jesus, é a mesma velocidade que ele o larga. Na segunda, ele já não quer mais saber de crente. Braga, isso prático. Você vem para o culto e chora. Na segunda você chega na sua faculdade, escola ou trabalho e vê uma roda de pessoas falando mal de outras e você é conivente. Não só isso, é que mais fala mal. Ou você, homem, diz que ama Jesus e que quer segui-lo, mas quando chega na sua roda de amigos que estão vendo coisas que não é para ver, você é conivente. Esse é o tipo de solo que o Senhor não nos permite ser, e que Ele não quer isso pra gente. Amém? E o terceiro tipo de solo é o solo desertor. O significado de desertor, segundo o dicionário, é aquele que abandona um partido, uma causa, uma religião ou suas próprias convicções. O governo exilava desertores. E nós precisamos parar um pouco para pensar. Aqui nós percebemos um processo. A primeira semente nem deu tempo de brotar. As aves Satanás já comeram. A segunda, ela já brotou, porque tinha pouca profundidade. Mas não tendo substância, não tendo raiz, foi queimada pelo sol. Se na primeira a gente não tem nada, e na segunda a gente tem um pouco, a terceira nós temos um pouco mais. Nós não vemos nenhuma declaração das Escrituras dizendo que esse solo tinha um problema. Nós não vemos nenhuma declaração das Escrituras dizendo que tinha alguma coisa ali que estava atrapalhando o seu crescimento. E meus irmãos, para mim esse é o mais perigoso. Eu vou explicar. Essa semente, ela cresceu. E ela crescia, então ela tinha raízes. Traduzindo, é uma pessoa que está na igreja há bastante tempo. Sim? Ela está na igreja há bastante tempo. E esse é o meu medo. Porque muitas vezes nós estamos na igreja há anos e nós nunca reconhecemos o Senhor de verdade. Nós estamos na igreja há muito tempo e o nosso amor por Jesus, ele é fraco e mentiroso. Então essa semente que foi jogada e os espinhos a sufocaram, é aquele tipo de cristão que ele começou a sua jornada na fé, só que percebeu alguns problemas. Vamos ler? Marcos 4. Olha o que Jesus fala em Marcos 4.
Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam, e a palavra fica infrutífera. Diga um bem forte: misericórdia. Jesus está falando, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos caminhando na casa do Senhor, e o problema não é nem interno, é externo. Nós paramos de olhar para Cristo por um segundo e nós já estamos olhando para 34 demandas do mundo. Jesus, ele nos adverte em 3 coisas. Primeira coisa, preocupação. Ele nos adverte sobre uma pessoa que tem uma falta de confiança em Deus, e isso é pecado. Meus irmãos, é pecado quando nós pensamos que Deus não vai dar conta da nossa demanda, do nosso problema. Um autor famoso, que eu não me lembro o nome, diz o seguinte: Deus rasgou no meio o seu filho, e você acha que ele não sabe cuidar de você? Deus enviou o seu filho para um madeiro, e você desconfia desse Deus, achando que ele não é suficiente para cuidar das suas demandas. A falta de confiança em Deus demonstra um coração incrédulo, um coração perverso, um coração que não conheceu Jesus. E eu não estou falando, meus queridos, de um coração irresponsável, tá? Não fique parado sem fazer nada, achando que Deus vai fazer. Mas naquilo que você não pode. Existem muitas pessoas aqui perdendo a noite de sono por aquilo que não podem fazer nada. Ore, confie, descanse no Senhor. O resultado pode não ser o que você quer. Eu não venho aqui dizer para você que é, mas saiba que existe um Deus soberano que controla o mundo. E que Ele diz no seu evangelho que não tem na Bíblia que uma folha cair sem Deus permitir. Isso não está na Bíblia, mas está que nenhum pássaro cai no chão. Nenhum pássaro, acontece alguma coisa com um pássaro que Deus não permitiu. E se Jesus tratasse os pássaros, quem dirá os seus filhos? Isso deveria nos confortar. A segunda coisa que o Senhor ele nos adverte no terreno espinhoso é a fascinação pelas riquezas. Meus irmãos, se existe uma área em que o crente ele tem que ser equilibrado em relação a finanças, eu não vejo nenhum problema em ser rico. Eu quero ser, se o Senhor me permitir, vou fazer o possível. Mas existe um problema muito grande quando todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa energia está sendo colocada em algo que no céu vai ser pisado. Sabe por que o céu vai ter ruas de ouro? É porque não tem valor nenhum. O ouro não tem valor no céu, meus irmãos. É asfalto. Como Jesus é engraçado, né? A gente corre tanto por algo nessa vida que vai ser pisado. Eu sei que o dinheiro é importante, que ele nos ajuda. Uma pessoa certa vez falou: dinheiro não compra tudo, mas sem dinheiro você não compra nada. E é verdade. Mas Jesus não nos chamou para sermos fascinados pelas riquezas. Jesus não nos chamou para o nosso primeiro pensamento ser nossas contas. Ele não nos salvou para que a gente amontoe coisas nesse mundo que a traça e a ferrugem destrói. Como Paulo fala, se a nossa esperança está só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não entendemos nada.
a terceira coisa que o Senhor ele nos adverte é: esse povo que foi sufocado pelos espinhos estavam atrás de outras coisas. Meus irmãos, está aí algo que nunca pode ser vinculado a um cristão. O quê? A palavra outras. Você sabia? Jesus quer isso para a minha vida, mas eu tenho outras coisas. O salmista Davi, no Salmo 27, versículo 4, não precisa abrir. Ele diz que uma coisa pediu ao Senhor, para que ele pudesse estar na sua casa todos os dias da sua vida. Então nós sempre seremos o povo de uma só coisa. E que coisa é essa? Cristo. O apóstolo Paulo fala: entre vocês eu decidi não saber nada, a não ser Cristo e esse crucificado. Paulo dizia: eu considero tudo como perca, a fim de conhecer a Cristo. Meus irmãos, nós não estamos falando de alguém que não tinha nada. Nós estamos falando de alguém que era um fariseu, rico, comia bem, estava nos melhores rodas de pessoas, e abriu mão de tudo por causa de Cristo. Se os nossos heróis da Bíblia, eles tiveram esse posicionamento, quem sou eu para não ter? Quem sou eu para não estar com os meus olhos fixados no autor e consumador da minha fé? Quem eu ouso ser? Mas há um quarto tipo de pessoa. Amém? Amém? E essa pessoa é obediente. É o que o próprio Jesus diz sobre ela. Ela é aquele tipo de pessoa que percebe que é pecador. Você sabia? Você já percebeu que você é pecador? Você já parou para pensar quantas vezes você peca em um dia? Meus irmãos, é muito. Uma pessoa que não reconheceu que é pecadora, ela não reconheceu que precisa de um Salvador. Ela não é salva. Gente, no céu não vai ter ninguém bom, sabia disso? Nossa, era uma pessoa tão boa. Ah, mas eu vou para o céu porque eu faço boas coisas, eu ajudo os pobres. Ah, mas eu vou para o céu porque eu não faço mal para ninguém. Principalmente os idosos. Eu perguntei um dia para um amigo da família: se tu morrer hoje, tu vai para onde? Aí ele: eu vou para o céu porque eu não mexo com ninguém. Aí eu: pois tá fácil. Não é assim. O obediente é aquele que ele entende a mensagem. É isso que Jesus fala. Vamos ler. Marcos 4:8. Outra figa caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60, 100 por um. Agora vamos ver a explicação no versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Primeira característica de uma pessoa salva, uma pessoa que é um bom terreno, é que ela ouve a palavra e ela recebe. Eu conversei com os meninos hoje na célula. Eu detesto quando alguém está pregando e alguém fala assim: fala, Deus. Porque isso ele está falando para Deus falar para outra pessoa. Fala, Deus, fala para ele, Deus. A gente vem para o culto, escuta uma palavra e pensa: nossa, se fulano tivesse aqui. Nossa, essa palavra é para essa pessoa. Vou até mandar um link no YouTube depois para ela ver. Ou o líder também peca, falando: nossa, meu liderado precisava ouvir isso. Meus irmãos, o tipo de pessoa que o Senhor se agrada é aquela que ouve a mensagem e recebe. Ela recebe para si mesma. Ela sabe que não merece, ela sabe que é pecadora, ela sabe que em Jesus ela não é nada. E esse é o tipo de pessoa que o Senhor ele gosta.
Quando Jesus veio para essa terra, tinha uns santos, bem entre aspas, e Jesus não queria nada com eles. Mas se tivesse uma mesa ali com pecadores, sabe onde é que Jesus estava? Sentado. Não praticando as mesmas coisas, nunca, mas sendo influência para os maus. Ele mesmo diz: eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. E meus irmãos, é um perigo quando nós começamos a achar que nós somos bons, porque nós estamos começando a achar que nós não precisamos de Jesus. Que perigo. Quando alguém chegar para você e dizer: olha, você tem um coração tão bom, se eu não soubesse. É claro que nós somos santificados por Cristo, amém? Se você é o mesmo do seu começo da caminhada até aqui, reveja algumas coisas. Um cristão, ele é gentil, ele é educado, ele cuida do meio ambiente. Mas é claro que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter uma guerra contra a nossa natureza. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Então o obediente é aquele que ouve a palavra e a recebe. Vocês sabiam que o judeu, ele tinha uma noção teológica de que apenas ir para a sinagoga, ouvir a palavra, ele estava salvo? Paulo rejeitou esse ensino em Romanos, mas não é o motivo da mensagem. Só um exemplo. A segunda coisa que o Senhor fala sobre o obediente é que ele frutifica. Olha o que o Senhor fala em João 15:5. Não precisa abrir, vai colocar no telão. João 15:5. Eu sou a videira. Jesus falando, amém? Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Gente, Jesus nos humilha aqui. Ele está falando: você quer fazer alguma coisa útil? Permaneça em mim. Você quer ser santo? Permaneça em mim. Você quer frutificar? Permaneça em mim. Sem mim você não pode fazer nada. Gente, é nada mesmo. É forte. Até para ir a Cristo é Ele que vem primeiro. Eu não... Meu Deus. Forte. A Bíblia fala que nós amamos a Cristo não porque isso nasceu em nós, mas porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nossa fé está enraizada em Cristo. Então Ele frutifica. Ele obedece os pais. Ele é fiel ao Senhor. Ele ajuda o líder, glória a Deus. Estou olhando para os meus liderados. Ele é bênção, ele leva o lanche para a célula. Brincadeira à parte, mas ele frutifica. Esse é o tipo de pessoa que chega na roda dos amigos e os amigos mudam o assunto por respeito. Esse é o tipo de pessoa que quando chega no ambiente, o ambiente muda. Não por causa dele, que foi o que Jesus falou: sem mim você não pode fazer nada, mas por causa de quem ele carrega. Meus irmãos, quantos de nós já fomos os chatos do grupo por causa de Jesus? E tempo depois veio alguém e falou: olha, me dá um conselho, você que é mais espiritual. Nós estamos sendo luz. Se o mundo te aplaude, desconfie. Mas se ninguém reconhece que você tem a luz de Cristo, desconfie também. Eu não sei quem foi que disse assim uma vez para mim: tu tem uma luz assim. Eu, negócio de luz. É o Espírito. Tava vendo coisa ali. Eu sou até negro. Então nós percebemos aqui que o Senhor lhe demonstra 4 tipos de pessoas, 4 tipos de solos. E nós também já percebemos que o Senhor, Ele não quer que a gente julgue os outros, mas julgue o nosso coração. Se nessa noite você se identificou com algum desses solos,
Eu não vou dizer para você, não se preocupe, não. A sua vida depende disso. Mas eu gostaria de concluir esse sermão com alguns passos práticos. Amém? Talvez nessa noite você tenha se identificado com o primeiro solo, duro. Que a mensagem do Evangelho não transpassa o coração. Vem para o culto, sai do culto a mesma coisa, não tem nada de diferente. Você não é animado. Você não quer ser salvo. Você não quer mudar. Você quer ser o Senhor da sua vida. Outra vez você se percebeu como o segundo solo. Percebe que não é alguém constante. E que realmente larga o Senhor em qualquer lugar. Uma vez um homem muito sábio disse o seguinte: se está muito fácil, olhe para trás e veja onde você deixou a sua cruz. Talvez você se identifique como esse segundo. Ou talvez você se identifique como um terceiro solo. Que está na igreja, mas está difícil. Está aqui vindo, arrastado, mas está difícil. Você já vem para cá sem querer. Porque as situações da vida vêm roubando o seu ânimo. A sua condição emocional vem roubando o seu ânimo. Você percebe que as dificuldades estão te roubando de Cristo. Ou você percebe que a sua muita condição tem te roubado de Cristo. Ou você percebe que você está dando mais atenção a outras coisas do que a Cristo. Eu gostaria de dar alguns conselhos que não são meus. Para você que se identificou como o primeiro tipo de solo. E agora eu peço um momento de reflexão, amém? Vidas não podem, elas vão. Vidas vão ser salvas nessa noite. Eu não estou falando de vir aqui na frente, estou falando de um compromisso com o Senhor. Então reconheça onde você está nessa noite. Quem é você na casa de Deus? Para aqueles de coração duro, que reconhecem quem não amam o Senhor. O autor de Hebreus, no capítulo 3, dá uma dica valiosíssima. Ele diz o seguinte: se hoje ouvides a voz do teu Deus, não endureça o seu coração. Braga, mas eu não sinto nada. Meus irmãos, o Evangelho não é sobre sentir. Porque se for no dia que o louvor não for bom, que não foi o caso de hoje, foi incrível, e você não se arrepiar, você entra em crise, como eu já entrei. O Evangelho é sobre estar firme em uma pessoa, que é Jesus. Então, se você reconhece que é esse tipo de pessoa dura, hoje, o mais rápido possível, se ajoelhe onde você puder e comece a falar: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que até hoje eu vivi afastado do Evangelho, mesmo frequentando igrejas. Isso nunca me tocou, isso nunca me mudou, Jesus. Mas hoje, pelo poder do Teu Espírito, eu creio que algo foi alterado. Não perca tempo e faça essa oração. O meu segundo conselho é para aqueles que se veem como o segundo solo, raso. Jesus diz em Lucas 9 o seguinte: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Calcule o custo, veja se é isso mesmo que você quer. Gente, não se escandalizem, mas Jesus não quer perto dele pessoas que não querem segui-lo. Como assim, Braga? Jesus falou algumas palavras muito duras durante seu ministério.
E a Bíblia narra que após essas palavras, muitas pessoas o deixaram. Jesus vira para os discípulos e fala: vocês também não vão? E Pedro fala: Senhor, para onde nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? O que isso nos mostra? Jesus não tem compromisso com aqueles que não querem segui-lo. Vocês também não vão? Olha Jesus, gente. Calcule o custo. Não dá para você na segunda pisar no caminho estreito e na terça pisar no caminho largo. O caminho para o céu é só um, Jesus, e é um caminho estreito. É um caminho que suas bagagens não passam. É um caminho que as minhas bagagens não passam. É um caminho que meu passado não passa. É um caminho que minhas frustrações não passam. Calcule o custo. Calcule. Senhor, eu sei que se eu te seguir, eu vou ter que largar esse cara, porque ele não me faz bem. Senhor, mas é um namoro tão bom, a gente faz tantas coisas, mas eu sei que eu estou indo para o inferno. Calcule o custo. Senhor, eu estou calculando aqui, eu acho que eu vou ter que deixar essas amizades por um tempo, porque eu ainda não estou firme o suficiente. Calcule o custo. Senhor Jesus, eu estou aqui calculando e eu acho que eu vou deixar de ganhar muito dinheiro, porque eu estou fazendo algo errado. Senhor, se eu te seguir e for isso mesmo, Senhor, eu vou ter pouco dinheiro. Calcule o custo. Calcule o custo. Mas, se eu posso te dar uma dica também, a Bíblia nos garante que quando nós largamos as coisas deste mundo para seguir a Cristo, nós temos 100 vezes mais de recompensa espiritual. Sempre que eu paro para fazer esse cálculo, eu fico abismado, porque nós vivemos em média 70, 80 anos. Se for sortudo mesmo e treinar, você chega nos 100. Mas gente, pega isso e compara com uma eternidade que não tem fim. Minha performance, meus irmãos, é nada, é vento. Será que vale a pena viver 70 anos da minha vida, 50, se não acontecer uma tragédia, e eu passar a eternidade afastado de Cristo em um lugar que tem fogo e ranger de dente? Não, ele não guarda essas coisas de inferno, não. Oh, meu irmão. Um dia Jonathan Edwards, ele fala: se você vesse um amigo seu, um filho seu, sua mãe, seu pai em uma casa pegando fogo, você não gritaria com todas as suas forças para eles saírem de lá? Sim. Infelizmente existem pessoas que estão caminhando para o inferno, mas que o Senhor quer salvar essa noite, amém? Amém? E o Senhor quer salvar, amém? O meu terceiro conselho é para aqueles que estão deixando sua fé sufocar por causa das demandas desse mundo. Se você que está aqui nessa noite está sendo sufocado por um problema, por uma decepção, por uma situação ruim, por um desemprego, lembre-se do que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, em Filipenses 4:7. Deixa eu ler aqui, para não errar. Olha o que Paulo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Não é no entretenimento, é em Jesus Cristo. Estou muito nervoso, vou assistir um filme. Tudo bem, mas a Bíblia nos dá uma promessa que em Jesus Cristo nós vamos ter paz para as nossas demandas e situações. A segunda coisa, se você nessa noite está aqui e Deus te deu a oportunidade de ter muito dinheiro, glória a Deus por isso, mas você sabe que está deixando que a luxúria dessa vida te faça perder Jesus de vista. Charles Spurgeon diz o seguinte: no céu ninguém usa uma coroa
se não carregou uma cruz aqui embaixo. No céu, ninguém usa uma coroa se não carregou uma cruz aqui embaixo. Se você tem a oportunidade de ter dinheiro, agradeça a Deus. E tente viver com moderação, honrando o Senhor e sendo generoso. Amém? E para aqueles que estão fascinados por outras coisas, lembre-se, tudo passa. Tudo, nosso pastor gosta de falar, tudo passa. Dias bons passam. Dias maus também passam. Existem momentos que você está abastecido e há momentos que você está em escassez. Há momentos que você tem muitos amigos e há outros momentos que você e Deus. Olhe para Jesus. O autor e consumador da nossa fé não é outras coisas, é Cristo. É Cristo. Amém? Tudo passa, mas as palavras de Jesus sempre permanecem. Um dia tudo isso passará. Vamos olhar para o que é eterno. Eu não sei se eu vou ter uma casa nessa terra. Eu vou fazer o possível para eu e minha esposa ter. Mas eu sei que eu tenho uma casa no céu. Eu não sei se eu vou ser extremamente rico aqui. Vou fazer o possível para ser. Mas eu sei que no céu eu não vou precisar me preocupar com isso. Tem uns felizes aí. Tudo perde o seu valor se comparado a Cristo e a eternidade. Jesus é suficiente, não pode ser uma frase de status. Precisa ser um estilo de vida. Jesus is enough. Já vi demais. É Cristo. Jesus nos conta uma história falando sobre dois homens que ouviram a mesma palavra. Um ouviu e obedeceu. E foi comparado a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Veio terremoto, inundação, temporal, imposto. Estou brincando, imposto não está na Bíblia não. E a casa permaneceu. Mas a Bíblia conta que outro homem ouviu a mesma palavra e construiu uma casa sobre a areia. E veio a tempestade, o terremoto, o vendaval, o imposto. Brincadeira, imposto não veio. Mas a casa foi derrubada pelo imposto. Jesus está nos dizendo nesta noite, para mim e para você, que o nível de luz que nós recebemos aqui e o nível de conhecimento das Escrituras que nós temos precisa ser o nosso guia e o nosso fundamento dos nossos dias nessa terra. Não vamos viver como se Jesus não tivesse dito como viver. A vontade de Deus, ela já está sendo revelada, ela já foi revelada aqui. Vamos viver, amém? E se você, pela graça de Deus, e escute isso, pela graça, somente pela graça, só pela graça, sola gratia, entendeu que está sendo como uma quarto solo, sendo bênção na igreja, sendo bênção para a sua comunidade local, sendo bênção para o próprio Cristo. Você percebe que pela graça, enfatizando pela graça, você tem sido um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu tenho 2 conselhos para você. O primeiro é o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 10. Não precisa abrir, não precisa colocar no telão. Confia em mim. Tô brincando. Mas Paulo fala o seguinte: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Meus irmãos, eu já oro pelo meu futuro, para que o Senhor me guarde de cair. Vocês sabiam? Eu ouvi uma vez de uma mulher falando que nossas orações chegam primeiro do que nós em certos lugares. E aquilo para mim foi, meu Deus, é verdade. Você está sendo bênção hoje, amém, mas ore pelo seu futuro. Se existe uma coisa que entristece meu coração, é quando eu vejo homens de Deus, referências numa nação, referências para o mundo,
que caem em algo que não deveriam. Não estou falando de pecado, porque todos pecamos. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas estou falando de pecados que eles não deveriam cair. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, amém? Mas a minha segunda dica para você é: arrebenta. Quebre tudo. Seja uma bênção para a sua comunidade local. Seja uma bênção para os seus pais. Seja uma bênção para os seus amigos. Seja alguém em quem eles podem confiar. Amém? Frutifique. Gostaria que vocês ficassem em pé, nós vamos orar agora.